O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompaña... Líderes da Europa e da América Latina pedem diálogo e eleições na Venezuela. Essa é a grande novidade entre termos para essa semana em relação à Venezuela. Eu digo entre termos, né, porque nós temos várias posições de países pedindo eleições, pedindo diálogo entre oposição e situação. Mas é que, dessa vez, nós tivemos a formação de um novo grupo. Se antes nós tínhamos o Grupo de Lima, né, agora nós temos o Grupo de Montevidéu, chamado oficialmente de Grupo Internacional de Contato sobre a Venezuela, que envolve França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido, Bolívia, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. A primeira declaração do grupo, na quinta-feira, dia 7, pediu diálogo entre governo e oposição, pediu que seja autorizada a entrada de ajuda humanitária e de missões técnicas para observarem e cooperarem com as conversas e organizarem novas eleições assim que possível. Em relação a isso, a Bolívia, que faz parte do grupo, não assinou a declaração, porque a Bolívia diz que não precisa de novas eleições porque o Maduro é o presidente. E a Bolívia talvez seja o principal aliado da Venezuela regionalmente. E o Uruguai mudou de posição. Pois é, hoje o chanceler do Uruguai, o Rodolfo Nin Novoa, declarou no programa Em Perspectiva da Rádio Mundo que não pode haver dois presidentes e dois governos em um país. Isso inevitavelmente leva a uma escalada de violência. A única solução para dirimir isto é com eleições. E dentro do grupo de Montevidéu ainda tem o caso de que Bolívia, né, tradicionalmente, México e Itália não reconhecem o Juan Guaidó. E a gente já vai falar um pouco sobre a Itália e a questão da União Europeia. E no caso de Bolívia e Uruguai, tem um outro componente que vai ser muito importante neste ano, e nos vindouros também, para as eleições latino-americanas, que é como a situação de cada país, né, pensando numa reeleição, está se posicionando em relação à Venezuela. Porque teremos, em breve, né, eleições tanto na Bolívia quanto no Uruguai. Sim. E a própria eleição boliviana já é polêmica, né, por conta da nova candidatura do Evo. Então, assim, para quem quiser, né, ler a declaração na íntegra, ela saiu como reunião do Grupo del Contacto Internacional, tá, de 7 de fevereiro. Mas, né, agora o Grupo de Montevidéu, ou seja, nós temos agora o Grupo de Lima, que defende que o Maduro saia e reconhece o Guaidó como presidente temporário para que organize novas eleições. E o Grupo de Montevidéu, que defende que Maduro e Guaidó troquem uma ideia, batam um papo e sejam organizadas novas eleições em consenso entre os dois grupos, com organização e supervisão internacional. Ou seja, você tem um grupo mais, digamos assim, mais moderado e outro grupo mais decidido em um lado. E o Brasil, como parte do Grupo de Lima e como parte, né, dessa articulação contra o Maduro, inclusive por questões, né, pensando no Brasil, ideológicas eleitorais interiores, o Brasil criticou o Grupo de Montevidéu. Tá? O Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores brasileiro, está em Washington. Na verdade, acho que ele retornou ou está retornando para o Brasil hoje. Inclusive, a Breaking News vai ser sobre isso, do programa de hoje. Disse que
A reunião em Montevidéu parte de premissas erradas, não considera uma iniciativa válida. Nós não achamos que uma iniciativa que é parte muito útil do campo de jogo, nível de orçamento, entre o governo legítimo de Juan Guaidó e a ditadura de Nicolás Maduro, parece-me que isso não é um ponto de partida. Ou seja, ele está dizendo que o grupo de Montevidéu está igualando o Guaidó e o Maduro, e para ele um é legítimo e o outro não, e isso não seria um bom ponto de partida. Essa é a crítica do governo brasileiro, que foi corroborada, digamos assim, por outros atores envolvidos. Então, por exemplo, o enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, que é o representante do governo dos Estados Unidos com o Juan Guaidó, né, não é um embaixador, digamos assim, disse que o tempo para o diálogo com Maduro já passou e não estamos interessados em entrar para o grupo de contato. Né? O governo dos Estados Unidos está em coordenação com Guaidó e sua equipe de especialistas, bem como outros governos da região especialistas em ajuda humanitária em termos de logística para fornecer assistência. A questão é que, como nós já mencionamos, né, o fiel da balança vão ser os militares venezuelanos. Caso continue esse impasse, você acaba correndo o eventual risco de uma guerra civil. Isso foi colocado, né, embora hoje eu não veja esse risco como grande. Tá? E o próprio grupo de Montevidéu colocou que é exatamente isso que eles querem evitar. Eles querem evitar uma radicalização da situação, por isso que pediram esse diálogo, né, entre os dois. E o grupo de contato, para evitar a outra crítica feita pelo governo brasileiro, né, o Ernesto Araújo criticou, além dessa igualdade entre os dois atores, criticou que ele é visto que é pro Nicolás Maduro ganhar tempo. Tá? Ele disse que é uma forma que o Maduro vai acabar ganhando tempo, e quanto mais, cada dia mais que Maduro ficar no poder, significa mais sofrimento, fome e desespero. Tá? Lembrando que, inclusive, outro dia aí, o Ernesto Araújo compartilhou uma foto no seu Twitter oficial verificado, comentando sobre os protestos contra o Maduro, mas a foto que ele compartilhou eram de 2 anos atrás. Tá? Era uma outra circunstância, enfim, não era uma foto dessa semana, e ele compartilhou como se fosse dessa semana. Mas justamente para evitar, né, que seja uma forma do Maduro apenas ganhar tempo e eventualmente se perpetuar no poder, o próprio grupo de Montevidéu, pela Federica Mogherini, né, a chefa da diplomacia da União Europeia, disse que o grupo vai durar 90 dias. Tá? Em 90 dias saberemos se conseguimos algum resultado ou não. Ou seja, se depois de 90 dias não der certo, vão partir para outra iniciativa ou vão, né, tentar ali mudar alguma coisa. E aí eu mencionei sobre a Itália, por quê? Porque a União Europeia, boa parte da União Europeia, declarou reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino legítimo da Venezuela, depois daquele ultimato para a realização de novas eleições. Porém, todavia, entretanto, mas Hungria, Grécia e Itália não reconheceram. A Hungria do Viktor Orbán, brother, né, do Bolsonaro, que não reconheceu o Juan Guaidó para não desagradar os russos, porque a Hungria, enquanto fica nesse jogo aí de civilização ocidental, por trás dos panos, tem uma relação muito próxima e muito importante com a Rússia, inclusive, e Grécia e Itália já por outros motivos. No caso da Itália, nós temos novamente, como explicado na coluna aberta e mencionado em programas anteriores, no caso da Itália nós temos uma discordância interna ao grupo. Tá? O Lega Nord, tá, querem que a Itália reconheça o Juan Guaidó. O Movimento 5 Estrelas já defende uma posição mais neutra, dizendo que, né, tem que observar, não tem que ser tomado nenhum lado, nem nada. Então, é uma discordância interna, tá? E pensando também que em breve teremos eleições para o Parlamento Europeu, né? O governo italiano não quer parecer ali que está fraturado, digamos assim, tá?
Então, em relação à Itália, é um aspecto interno que aí decidiram por não decidir nada, para não desagradar ninguém. E aí, já a Grécia não reconheceu o Guaidó por considerar que o que ocorre é uma interferência estrangeira em assuntos internos venezuelanos. Tá? Isso são palavras do ministro de Relações Exteriores da Grécia, o Geórgios Katrougalos, tá? Que disse que os problemas venezuelanos têm que ser resolvidos pelos próprios venezuelanos de forma pacífica, via negociação. Por isso que a Grécia, ela apoia o diálogo do Grupo de Montevideo, mas não reconhece o Guaidó. Tá? Então, assim, a gente já tem agora diferentes gradações. Você tem, numa ponta, Brasil, Estados Unidos e Colômbia, que reconhece o Guaidó e acha que o Maduro tem que rodar o mais rápido possível. Você tem, na outra ponta, China e Rússia, que acham que o Maduro tem que ficar e o Guaidó está sendo ilegítimo, tem que ser preso. No meio, nós temos o grupo de parte do grupo de Montevideo, como a própria Grécia, o Uruguai, o México, dizendo, olha, tem que ter uma conversa, tem que ter uma solução, tem que ter novas eleições, mas não vamos reconhecer o Guaidó, só o Maduro, ou reconhecer um, ou reconhecer os dois. E aí, no meio desse todo, você tem o pessoal, né, cada um de acordo, né, os que vão querer novas eleições e reconhecem os dois, os que querem novas eleições, mas só reconhecem um, e por aí vai. Então, mesmo dentro da União Europeia, também não tem essa unanimidade, tá? Eu mencionei sobre os militares venezuelanos, só para não esquecer, tá? No último sábado, dia 2, nós tivemos o mais alto oficial militar venezuelano que rejeitou Maduro e reconheceu Guaidó. O general de divisão, diretor de planificação estratégica do Alto Comando da Aviação, a Força Aérea Venezuelana, o Francisco Esteban Yanes Rodrigues. Tá? Mas assim, ele é um general da Força Aérea dos Estados Unidos, ou seja, um general da Força Aérea da Venezuela, desculpe. O general da Força Aérea não costuma ter um impacto, às vezes, muito grande em questões políticas, né, diretas, porque ele não consegue mobilizar muita gente. Né? Ele pode, talvez, jogar um avião em alguém. E pensando, né, nos grandes pilares de apoio de Maduro, o Guaidó, nessa semana, disse que tem tentado contato, tem tentado esforços diplomáticos para negociar com China e Rússia, né? Sabendo que são os grandes pilares do Maduro. Ou seja, o que o Guaidó provavelmente vai fazer é virar para a Rússia e para a China e falar, olha, vocês investiram quanto aí no petróleo? Investiram 4 bilhões. Eu vou reconhecer a dívida da Venezuela com a China, eu não vou dar calote não, vou reconhecer os investimentos, vou preservar tudo aí e tudo mais. Então, o próprio Ministério de Relações Exteriores da China disse que mantém contato próximo com todas as partes envolvidas, tá? Então, ele sabe ali que são os dois pilares. Um pilar menor, menos importante, mas que ainda tem algum peso, é a Turquia. E essa semana, o Erdogan, né, nosso querido Erdogan, querido, né, ironicamente, disse na terça-feira que os Estados Unidos e a União Europeia estão desafiando a democracia da Venezuela, tomando decisões ilegais e tentando intervir dentro da Venezuela, ou seja, uma posição bastante pró-Maduro, né, dizendo que você reconheceu o Guaidó uma interferência na democracia venezuelana. Essa é a parte mais internacional, tá? Agora a gente vai falar de questões mais internas e outras notícias da Venezuela e depois um breve giro aqui pela América Latina. Né? Mas o governo venezuelano apresentou numa coletiva ontem, quinta-feira, dia 7, dados que teriam sido obtidos do coronel da reserva Oswaldo Valentim Garcia Palomo, que foi detido semana passada e seria um principal articulador de um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos.
Aí prenderam esse coronel e pegaram as informações que ele teriam e apresentaram essas informações que ele estaria coordenando a ação a partir da cidade de Cúcuta, que fica na Colômbia. Nos últimos meses, ele viajou frequentemente a Miami, tá? Colocando ali declarações desse coronel da reserva de que estaria ocorrendo ali um golpe, né? Segundo ele, na Colômbia me reuni com Parsifal de Sola e um policial nacional daquele país que me deram apoio. Eles fazem seu trabalho de conexão militares com amigos deles que permitem montar um grupo importante para realizar uma operação militar e os objetivos principais eram Carlota e o Palácio Presidencial. Né? Carlota também é um dos palácios ali venezuelanos. Ele disse que um dos financiadores das equipes para um golpe contra o Maduro se chama Osman Alexis Delgado Taboski e o Júlio Borges, né, o ex-líder da oposição venezuelana, também seria um dos articuladores desse golpe via negociações que seriam feitas na República Dominicana, né? Então, mas assim, o cara foi preso e deu essas declarações, né? É aquela coisa, né? Delação premiada é sempre complicado, né? Como a gente já viu aqui, por exemplo, no caso Batiste e tudo mais. Continuando. Caminhões com ajuda humanitária chegando da Colômbia foram detidos na fronteira, né? Não é detidos, né? Eles estão parados perto da fronteira porque a estrada que liga os dois países, perto da ponte Chinditas, foi bloqueada pelas forças militares venezuelanas. O argumento é de que essas supostas doações humanitárias dos Estados Unidos e do Canadá são um artifício para mascarar uma invasão dos Estados Unidos. Segundo o governo dos Estados Unidos, o carregamento é de alimentos, remédios e insumos médicos. Tá? Então, novamente aí esse choque. E foi uma foto que acabou viralizando e talvez vire até mesmo a capa aqui do programa, né, da ponte bloqueada ali por containers e caminhões e tudo mais. Então, a Venezuela disse que se oferece, inclusive, para buscar o material e trazer, tá? Mas nada dos caminhões entrarem em território venezuelano, porque eles podem ser transformers, né, disfarçados. As tensões na fronteira acabam até se elevando um pouco, né, por conta ali da grande presença de pessoas e tudo mais. O Canadá anunciou 148 milhões de reais em ajuda humanitária. E nós temos um jornalista alemão que está preso há 80 dias na Venezuela, conhecido como Billy Six. Ele fotografou o Nicolás Maduro e ele gravou também pessoas reclamando de falta de alimento, falta de medicamento. Ele está há 80 dias preso e ele iniciou essa semana uma greve de fome. Tá? Ele é acusado de rebelião e espionagem e recebeu 28 anos de cana. É uma coisa meio bizarra, né? Para usar um termo até leve. Não, e se você quer defender, né, que o seu país vive um regime democrático, a pior forma de você fazer isso é detendo jornalista estrangeiro. Nacionais também, mas é que de estrangeiro pega mal para sua imagem no mundo inteiro, né? E não é o único caso. Sim, é que ele, nesse caso, teve esse anúncio feito por ali entidades de direitos humanos de que ele começou uma greve de fome. Teve diversos jornalistas brasileiros que já voltaram da Venezuela também, porque a situação estava periclitante, enfim. E aí, sobre a Venezuela, para a gente fechar, duas personalidades falando sobre o assunto. Uma foi o Roger Waters, né, baixista, vocalista, compositor do Pink Floyd, depois em carreira solo, britânico, declarou na segunda-feira apoio ao Nicolás Maduro e disse que ele é alvo de uma tentativa de golpe de Estado organizada pelo Donald Trump e ele compartilhou uma imagem no seu Twitter oficial, escreveu para os Estados Unidos tirarem a mão da Venezuela e convocou fãs para participar de uma manifestação de apoio ao Maduro na frente da sede das Nações Unidas
em Nova York, tá? E, por outro lado, nós tivemos uma extensa entrevista do Pepe Mujica à BBC, inclusive foi publicado em português no site da Folha. A entrevista original foi dada ao jornalista uruguaio da BBC, Gerardo Lissardi, publicada na BBC News World, publicado originalmente em inglês, mas acredito que a entrevista em si tenha sido em castelhano, mas repito, ela está disponível em português, na qual o Mujica defende que é preciso ter eleições gerais no país, com forte monitoramento internacional, que garanta a participação de todas as correntes políticas. Disse acreditar que os Estados Unidos estão dispostos a intervir na Venezuela para viabilizar uma vantagem geopolítica em relação à China, tá? E a gente já comentou isso sobre isso, as falas do Marco Rubio, por exemplo, são muito claras em relação a isso. E ele diz que o regime venezuelano prejudica a imagem da esquerda na América Latina e parte da esquerda não aprende as lições da história. Então tá aí uma extensa entrevista de alguém que, assim, por mais que você ame o Maduro, você tem que estar muito louco para dizer que Você tem que estar muito louco para várias coisas. Para dizer que o Lenin influenciou o Bolívar nas independências latino-americanas. E o Stalin ganhou 2 Nobéis. Qual que é o plural de Nobel? Não sei, porque só a Marie Curie precisou do plural, né? Então, mas... só a mulher lá que... Teve mais alguém que um de física e um da paz também. Que eu acho que pode colocar 2 Nobel, porque é prêmio. Então, enfim. Então, mas que o Stalin ganhou 2 Nobel da paz. E então, assim, você tem que estar muito louco pra falar essas coisas. Você também tem que estar muito louco pra dizer que o Mujica tá criticando Maduro, porque o Mujica é um agente do imperialismo americano, é um fascista, sei lá, alguma coisa assim. Então, né, recomendo ali que leia a entrevista. Claro, a gente não vai ler ela inteira aqui, primeiro porque não dá tempo, segundo porque acho que inclusive aí violaria algum copyright, alguma coisa assim, né? Mas ele fala bastante sobre a questão da Venezuela. A entrevista é sobre a Venezuela, tá? E aí, saindo da Venezuela, passando rapidamente aqui por outros 4 locais, né, da nossa América Latina, começando por El Salvador, mais ao norte, em que o Nayib Bukele confirmou o seu favoritismo, venceu a eleição. Foi tema de um texto meu na Gazeta, inclusive, porque ele, né, vendeu essa imagem de ser um outsider e tudo mais. Só que assim, ele era do Farabundo Martí, né, o principal partido de esquerda do país. Ele está num partido com a legenda de aluguel e ele foi prefeito de São Salvador. Na zona metropolitana de São Salvador mora 1/3 da população do país, tá? Então, assim, ele vendeu essa imagem de outsider, mas ele não é um outsider e ele vai precisar dialogar com alguns dos 2 grandes partidos, tanto a direita da Arena quanto a esquerda do Farabundo Martí, porque o partido dele quase não existe no Congresso. E o Congresso salvadorense só vai passar por eleições daqui a 2 anos. Então, pelos próximos 2 anos, ele vai ter que lidar com um Congresso dominado pelos 2 grandes partidos. Tá? Então, assim, ele conseguiu vender essa imagem, foi eleito no primeiro turno. Tá? Inclusive, em São Salvador, na região metropolitana, ele foi muito bem votado, né? A região que já conhecia ele. Mas então tá aí o novo presidente em El Salvador. Ele que é extremamente jovem e descendente de palestinos. Tá? Quando a gente fez o programa sobre a Palestina, a gente falou muito da comunidade palestina no Chile, onde tem o clube palestino, inclusive, mas tem muito palestino também na América Central, né? Belize já teve um primeiro-ministro de origem palestina e teve uma eleição em El Salvador, acho que em 2004, que os 2 candidatos eram filhos de palestinos, o da esquerda e o da direita. Agora vamos para Costa Rica, onde nós temos, infelizmente, 2 notícias pesadas, né, tristes. Uma foi de que um casal de 2 mulheres, a Jasmine e a Laura, elas se casaram legalmente por conta de um erro de registro. Tá? Por quê? Porque a Laura Flores Estrada, quando nasceu em 1991, foi registrada por engano na certidão de nascimento como menino. E ela se casou com o amor da sua vida, Jasmine de Los Angeles Elizondo, e a Costa Rica
né, ela não tem ainda a legalização do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Ela tem um plano para isso até 2020, mas ainda não ocorreu. E o que acontece? Por conta desse matrimônio proibido, elas podem ser condenadas até 3 anos de cana, tá? Eu quero pensar que não, muito menos na Costa Rica, que é um país bastante progressista, um país que tem uma tradição bastante pacífica, inclusive aqui no continente latino-americano, na região latino-americana, mas elas podem pegar até 3 anos de cana por conta desse casamento errado, digamos assim, né? Você prender alguém, você criminalizar, né, atividades sexuais, amorosas, afetivas, enfim, né, é uma imbecilidade, tá? E a outra notícia envolve o presidente da Costa Rica, né, Matias? O ex-presidente, né? O Oscar Arias Sanches, Prêmio Nobel da Paz, pelo envolvimento dele nas negociações de paz entre os contras e os sandinistas na Nicarágua, né? Porque tal qual a situação atual na Nicarágua tem um reflexo muito grande na Costa Rica, né? Que é o vizinho ao sul, mas o Arias Sanches ele está sendo acusado formalmente por 2 mulheres de abuso sexual. Uma delas é a Miss Costa Rica de 1994 e a outra é uma médica, filha de uma ex-congressista do mesmo partido do Arias Sanches, do Partido de Liberação Nacional, e tem outras 5 mulheres que também vieram a público dizer que foram assediadas sexualmente, mas ainda não apresentaram uma denúncia junto à Fiscalia Adjunta de Gênero. Vamos ver, a denúncia da Miss Costa Rica é de hoje, né? Então vamos ver como o caso se desenrola nas próximas semanas, mas infelizmente é uma denúncia muito séria, né? Até por conta do número de vítimas que vieram a público, e a já citada médica, né, que foi a primeira que fez a denúncia formal, disse que se inspirou no movimento Me Too nos Estados Unidos. Agora a gente vai para a Colômbia, onde não chega a ser uma notícia, né? É uma sugestão de leitura para os interessados. A gente sempre comenta aqui do trabalho da Silvia Colombo, repórter latino-americana. E semana que vem nós teremos, nos dias de 13 a 15, o Ivan Duque, presidente da Colômbia, será recebido pelo Donald Trump na Casa Branca. E ela escreveu um texto sobre a questão da popularidade do Ivan Duque, da situação na Colômbia, das negociações de paz, né, como um preâmbulo, digamos assim, desse encontro. Então fica a sugestão para vocês darem uma lida, né? O texto se chama Em Crise, presidente da Colômbia lança pacto para recuperar popularidade. Tá? Então é uma sugestão aí de leitura. E aí chegamos ao Brasil com 2 questões. Uma delas foi que o chanceler Ernesto Araújo, se encontrou na quarta-feira com o ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Mevlut Cavusoglu, para tentar solucionar ali, para conversar sobre a questão de uma eventual mudança da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. Lembrando que a Turquia, né, logo depois que os Estados Unidos anunciou que ia fazer essa mudança, a Turquia realizou aquela conferência extraordinária, em cima da hora, emergencial, da Organização de Cooperação Islâmica, que eles batizaram de Conferência em Defesa de Al-Quds. Agora eu não lembro se foi em defesa, não lembro qual foi o termo usado, e Al-Quds é Jerusalém em árabe, tá? Então, a Turquia é uma das maiores defensoras do status internacional de Jerusalém, até por ser a Turquia ser hoje muito próxima, né, dos grupos palestinos, especialmente do Hamas. Né? A Turquia, né, a gente tem aquele triângulo, digamos assim, triângulo não, quadrado, né, um quadrilátero de Irmandade Muçulmana, Turquia, Hamas e Catar. Tá? E o encontro ocorreu em Washington, onde os dois estão, mas em compromissos distintos. Como eu disse, o Ernesto Araújo passou boa parte da semana em Washington, tá? E a ideia ali é tentar chegar em algum parâmetro comum e diminuir o ruído na comunicação, digamos assim, né? Por quê? Porque o Bolsonaro disse que ia ter a mudança,
Aí o Eduardo Bolsonaro disse que ia ter a mudança de qualquer jeito. Era uma questão de quando, Isso. não se. E aí essa frase foi repetida pelo Netanyahu. Aí o Mourão disse que não ia mudar a embaixada. Aí o próprio Bolsonaro disse que ainda tinha que conversar, que tinha que ver isso mais pra frente. Então, assim, você teve ali um certo ruído, né, em grupos diferentes do governo. E você hoje, muito claramente, tem ali uma... né, correntes separadas, né, dentro do governo, né, que tem sido frequentemente chamadas na imprensa da corrente dos militares, aí você tem a corrente mais dos ideólogos, aí você tem a corrente ali dos que estão surfando na onda do PSL, né, os caras que foram eleitos ali porque são do PSL, do partido Bolsonaro, do partido do presidente. Então, você tem ali diversas correntes, né, disputando protagonismo no governo, como seria de se esperar em qualquer novo governo, né, mas que você tem que eliminar esse ruído, isso é parte da função dos diplomatas. E também, em relação a isso, o Ricardo Della Coletta trouxe a informação de que a própria Turquia quer fazer uma comitiva com representantes da Malásia, da Indonésia, da Jordânia e da Palestina para vir ao Brasil conversar sobre o assunto. Lembrando que nem Malásia, nem Indonésia reconhecem Israel. Pelo contrário, tem relações ruins com Israel. A gente falou da Malásia semana passada, que deixou de sediar o Mundial de Natação Paralímpica porque se recusou a aceitar atletas israelenses no país. A Indonésia fez muita pressão na Austrália sobre esse assunto, e a Austrália fez aquela solução meio Frankenstein lá de a gente reconhece Jerusalém como capital de Israel, mas Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental é a capital da Palestina, e eles têm que chegar num acordo, e até eles chegarem no acordo, o que a gente está falando agora não está valendo, né? Ou seja, uma coisa, né, um rocambole bizarro ali. Então, uma delegação dessas que vem ao Brasil, né, talvez, né, seja uma delegação de fazer pressão, tá? Porque a Jordânia tem relações com Israel, mas mesmo assim, relações que nos últimos anos deram ali uma azedada, especialmente depois que a Jordânia disse que alguns territórios que ela, entre aspas, emprestou a Israel, ela vai pegar de volta com o fim do acordo, né, do acordo de, entre aspas, empréstimo. A Turquia, né, o Netanyahu chama, o Erdogan chama o Netanyahu de novo Hitler a cada 15 minutos, né? Todo dia ele acorda criticando o Netanyahu. Então, aparentemente, não é uma, se essa informação se confirmar e for essa composição, não é uma delegação para conversa, é uma delegação para pressão, tá? Quem estaria mais disposto a conversar são os países árabes anti-Irã, né, que a gente já mencionou isso aqui também, que inclusive eu defendo que o Brasil poderia ter um papel central ali como um articulador, um negociador, né, nessa situação e podendo colher benefícios para si mesmo, né, de pegar os países árabes que querem isolar o Irã, como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, conversar com eles sobre essa questão da Embaixada de Jerusalém, sobre a questão do Irã, ou seja, o Brasil, digamos assim, joga o Irã na fogueira em troca de Jerusalém, eventualmente. A diferença é que o Brasil já jogou o Irã na fogueira sem ganhar nada, né? Por também questão ideológica. Então, assim, essa composição dessa comitiva é mais para pressão do que para negociar. E, finalmente, essa semana tivemos ali um novo vandalismo na Embaixada Brasileira em Berlim, que foi, né, jogaram tinta rosa e quebraram algumas janelas de vidro, inclusive, que foi uma nota, disse que a ação foi um ato de solidariedade à resistência feminista, transgênero e antifascista no Brasil, e para marcar a data em que o fascista Jair Bolsonaro completou um mês no poder. O texto foi anônimo, assinado, escrito em alemão e escrito num site de mídia independente ligados a grupos de esquerda dentro da Alemanha. A questão é que o próprio Itamaraty tem ficado preocupado com isso, porque foi o segundo episódio do tipo em Berlim, e tem tentado melhorar a segurança, aumentar a segurança em relação às instalações brasileiras na Alemanha por conta desses vandalismos e protestos.